Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Jonathan Pache e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a depressão na adolescência. A adolescência já é uma fase complicada para o indivíduo, pois é uma fase de mudança entre a infância e a juventude. E nesse processo, nós temos inúmeras transformações no corpo humano. E a visão do mundo também é completamente alterada. Muitos se perdem nesse processo. Para falar com mais propriedade sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora Ariana Florencio, que é psicóloga e trabalha há mais de 5 anos nessa área. Ariana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui no canal falando sobre esse tema que é tão importante, tão atual, né? Um tema que tem sido muito comentado, inclusive nas redes sociais, em todo o contexto, tanto escolar quanto familiar. Eu acredito que atualmente as pessoas estão dando uma maior atenção para esse tema e acho que foi bastante pertinente essa escolha de vocês trazer esse tema aqui para o canal. Obrigado. Bom, então assim, para a gente dar início, falando do processo depressivo, né, de forma geral, o que pode gerar esse start, o início desse processo? Tem alguns gatilhos que podem desencadear nesse processo? Sim, assim, existem inúmeros gatilhos, né? A depressão pode acontecer pós-estresse traumático, pode acontecer por luto, pode acontecer por baixo estima, mas a depressão ela também é secundária de um processo de ansiedade. Então, às vezes, o adolescente não viveu nenhum trauma, ele não passou por nenhum processo de luto, ele tem uma autoestima ok, ele nunca teve nenhum problema, nunca sofreu bullying, nunca aconteceu nada, mas ele é um adolescente ansioso. E quando a gente fala de ansiedade, nós costumamos minimizar, não dar tanta atenção. Meu filho é super ansioso, como se essa não fosse uma patologia. A depressão é um processo secundário. O transtorno de ansiedade, que é o primário, ele pode desencadear para depressão, para síndrome do pânico. Então, com relação a adolescentes ansiosos, é importante que as famílias, as escolas, deem uma maior atenção para essa ansiedade, que pode parecer uma coisa simples, mas que daí origina um problema mais. No caso do adolescente até, né, mais focado assim, pintou os primeiros, né, sinais de ansiedade, o pai já liga o alerta. Eu tenho que tratar essa ansiedade, seja com a terapia, ou seja com um esporte, seja com uma meditação, seja com uma nova atividade que vai trazer lazer, vai fazer com que aquele adolescente não fique somente focado nos estudos. Ele precisa desse tempo ocioso, ele precisa tratar essa ansiedade de alguma forma, não minimizar, né, mas buscar algum tratamento, seja qual for, não necessariamente um tratamento psicológico, um tratamento médico. Atividades de lazer já ajudam muito. E você acredita que a conversa, uma simples conversa, né, que antigamente era muito comum jantar, todo mundo sentado à mesa, a família, e trocar aquela experiência, né? E aí os costumes familiares estão mudando devido às tecnologias, enfim, as novas formações. Mas você acredita que um pai percebeu essa conversa inicial de tentar entender, ou mostrar uma atenção, uma dedicação especial ao filho, você acha que pode ajudar? Acho que é fundamental para que exista uma evolução nesse tratamento, caso ele inicie, né? Caso inicie um tratamento, esse start inicial, tanto da família quanto da escola, porque às vezes os pais nem percebem mesmo. Porque esses jantares, eles estão se perdendo, existem novos modelos de família também, que às vezes o adolescente mora só com a mãe ou mora só com o pai, então às vezes é um responsável só para administrar tudo, com a vida corrida, com o trabalho, com as coisas da casa, fica realmente difícil e às vezes são sinais, são sintomas imperceptíveis, tem que estar muito na convivência com o adolescente. Em uma grande maioria dos casos, a escola, por ter mais tempo com esse adolescente, pelos professores estarem mais próximos, os amigos, o psicopedagogo, o psicólogo da escola, a escola também pode fazer essa primeira avaliação, não diagnosticar, mas já levantar uma suspeita para essa família começar a observar esse adolescente de uma maneira diferente. E as conversas familiares são fundamentais.
isso vem se perdendo, né? Por conta de diversas questões, inclusive as redes sociais acabam afastando um pouco esse contato, né, pessoal, tanto das famílias quanto dos amigos. Então eu acredito que esse processo de retomada da importância de estar junto, de conversar sobre coisas. De viver aquele momento com quem está presente ali do seu lado. Sim. Eu tenho conversado com muitos jovens e famílias em geral, né? E é uma coisa muito comum os pais falarem que os jovens só ficam no celular, mas em contrapartida, muitos jovens também reclamam que os pais acabam trabalhando, levando o trabalho para casa através do celular, né? Então, o celular hoje ele junta trabalho, lazer, né, entretenimento, né? Tem as mídias sociais que tem muita gente viciada e acaba dedicando muito mais tempo do que deveria às mídias. Então, hoje em dia, a gente tem percebido uma crescente utilização das telas, né? Antigamente, a televisão era a maior vilã da família e hoje a gente tem um celular que vem destruindo o relacionamento dentro da casa, né? Enfim, já que você tocou também no assunto da escola, que é um ambiente onde pode ocorrer o primeiro sinal, é de lá que pode vir o primeiro sinal, gostaria de saber assim, qual é a sua visão em relação ao papel da escola? O que a escola pode fazer e quem convive com esse aluno, né, que é o professor, coordenação, quais são assim, as primeiras atitudes que ela pode tomar ao perceber, né, algum tipo de ansiedade, no caso que foi o que você mais destacou como sendo algo que vem a sinalizar um possível início aí de um processo. O papel da escola, ele é fundamental. O professor, principalmente, que tem esse contato mais próximo, né, diário e por algumas horas durante o dia. Normalmente o professor leva para a coordenação convida os pais para uma conversa e dentro das escolas que tem essa equipe de psicopedagogia, de psicologia, normalmente as escolas fazem um encaminhamento para esse adolescente para que ele inicie um tratamento, seja para ansiedade, seja para depressão, mas a escola quando faz esse convite para os pais virem à escola, a escola quando faz esse encaminhamento, é muito importante que essas questões sejam levadas em consideração pela família, porque eu convidar a família, uma escola não convida a família somente porque um aluno é problema, porque um aluno está trazendo transtorno para a escola. Não é só por isso. É importante os pais participarem dessa vida escolar. Ajudar no desenvolvimento, né? Então, mesmo a escola tendo um psicólogo, né, dentro do corpo lá administrativo da escola, não será ele o responsável por tratar esse aluno. Não, porque o psicólogo escolar, ele atua de uma outra forma. Ele é responsável por diversos alunos e não existe a possibilidade de fazer um atendimento individualizado, clínico, com cada aluno que apresentar algum sinal. Então, o objetivo maior seria, percebi, vou encaminhar. Chamei a família, né, participei ali todos os sintomas, o que pode ser, e aí, olha, vamos dar uma atenção especial a isso, que às vezes pode não desenrolar numa depressão. Uma depressão, com certeza, principalmente se for tratado nesse início, onde os sinais de ansiedade vão ser observados. A depressão vem lá na frente, por isso que é importante a família, a escola encaminhou, vou levar. A escola sugeriu que ele fizesse uma outra atividade, vou matricular numa outra atividade. Por quê? A escola tá fazendo um trabalho de prevenção. O meu filho não é depressivo. Não, realmente não é. Mas pode ser que se a gente não der atenção para essa ansiedade de hoje, lá na frente, lá no terceiro ano, que é o ano do Enem, que é o ano de pressão, que o aluno está super pressionado, extremamente confuso, tem que decidir a carreira dele, o que ele vai ser para sempre. Então, é um ano de muita intensidade. Os adolescentes são muito intensos, né? A gente trabalha com os extremos na adolescência. Ou eles estão muito tristes, ou eles estão muito felizes. Ou eles estão estudando muito, ou eles estão estudando nada. Então, é uma fase delicada, inclusive hormonal, né? Tem toda essa questão biológica que altera também o humor.
Então, a depressão aparece muito nessa fase da vida por todas as transformações que eles vivem. Então, quando a escola encaminha, por mais que a família visualize aquilo como algo não tão relevante, é importante levar em consideração o que a escola está apresentando, porque a escola tem um contato maior com o filho, às vezes, que a própria família. Dando foco agora na família, qual seria o ideal, né? A gente sabe que nem tudo é possível, mas na sua opinião, qual seria o ideal, essa relação família-escola, o papel do pai nessa relação? Que às vezes o pai percebeu, né, e levou a um psicólogo clínico, está fazendo tratamento, e às vezes a escola não sabe, né? Como que fica essa relação, qual é o papel do pai? Falando para os pais que estão, né, nos acompanhando, qual seria o papel deles, o melhor do seu ponto de vista? Normalmente, quando a família percebe alguma mudança de comportamento, leva para um tratamento clínico, é comum que esse psicólogo clínico entre em contato com a escola, junto com a família. É muito importante esse psicólogo clínico fazer uma visita à escola, conhecer o espaço, o ambiente, né? Porque o adolescente vai chegar na terapia falando que estava no pátio, que estava na cantina, que estava na sala de monitoria. E é legal o psicólogo ter esses ambientes em mente para visualizar o que ele está falando de cada espaço. E também para conhecer a coordenação, conhecer a equipe psicopedagógica, conhecer o psicólogo da escola. Então, os pais normalmente, quando eles observam alguma coisa em casa e levam para o tratamento clínico, nem todos os pais entram em contato com a escola para avisar que o filho está em terapia, por exemplo. Mas esse psicólogo clínico entra em contato e marca uma visita. E essa equipe multidisciplinar, né? Todo mundo trabalhando junto em prol da saúde integral daquele aluno. Não só da saúde física ou mental, mas também do social dele, de outros aspectos da vida dele. Isso, Ariana, é muito importante. A gente lida com inúmeros jovens e a gente identifica que o jovem que ele tem uma maior autonomia, que tem uma autoestima, aquele que é mais bem resolvido, vem daquelas famílias que têm o maior apoio, que está em maior contato com a escola, que inclusive a fala da escola e da família é a mesma, é integrada. Então o aluno ele não fica assim, poxa, aqui na escola ocorre de um jeito, quando ele chega em casa é outro. Existe uma sintonia e essa sintonia refinada vai potencializar o desenvolvimento daquele adolescente. Então isso é visual no nosso dia a dia, realmente é uma coisa que influencia bastante. Acho que são mais presentes, né? Tem filhos mais saudáveis e a escola tem um maior contato, tem um maior vínculo. E percebe, porque é visível. Sim. E é importante também a gente ressaltar, né, Jonathan, que nem sempre o adolescente depressivo é aquele que está lá no canto, chorando. Nem sempre é o não popular. A gente tem que também ver a depressão como algo que qualquer um pode ter a qualquer momento. Na adolescência, existe uma maior probabilidade por conta de tudo que os adolescentes vivem. Mas nem sempre o depressivo é o que está chorando. Fala mais, gostei. Fala mais sobre isso aí, né? A gente falou do início do processo, mas vamos lá, ninguém percebeu, infelizmente aconteceu, ele já está num processo depressivo. Como que a gente vê, no meu entender, né, seria o cara mais tímido, mais fechado, aquele que está buscando isolamento. Existe a possibilidade... Casos mais clássicos. Mas existe a possibilidade do popular, da escola, do aluno do que mais interage, do que tem mais amigos. Existe uma possibilidade dele ser depressivo e as pessoas não perceberem. Então, quando a gente... Aquela fachada que ele põe ali, né? Exatamente. Porque a gente vive hoje essa questão da imagem de uma maneira muito abrupta. Então, eles vivem um momento, essa geração, que a imagem ela tem que ser mantida, ela tem que ser valorizada. Então, eles não se permitem estar tristes para provar para si mesmo e para os outros que eles são pessoas interessantes, que eles são pessoas agradáveis, que vai ser legal ser amigo deles. Estão nos melhores lugares. Então, nos dias tristes, ou essa pessoa não se expõe, ou ela finge que está bem.
Então a gente nunca vai imaginar que a pessoa que está bem o tempo inteiro, que o adolescente que está sorrindo o tempo inteiro, que ele tá num processo depressivo. Só posta a parte boa. Sim. Que é o normal. Sim, porque o triste não vai me trazer curtida, não vai me trazer novos amigos. Pois é, então eles vivem muito isso também, essa questão do quem eu sou. Será que quem eu sou é interessante? Será que eu sou interessante de qualquer forma? Ou eu só sou interessante atrás dessa máscara que está sempre sorrindo, que está sempre feliz? E isso gera muito conflito, muito conflito. No próprio consultório mesmo, às vezes eu atendo adolescentes que falam: meus pais não fazem ideia que eu tô mal. Ninguém na minha escola faz ideia. Mas em terapia chora muito, sofre muito, porque tá querendo apresentar para a sociedade uma coisa que não é para ser aceito. Por conta de todo o contexto social, de tudo que a sociedade cobra da gente o tempo inteiro. Então é legal os pais observarem também esse filho feliz demais. Porque é importante ter o equilíbrio. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo. Faz parte do ser humano. Existem dias, né? Então assim, acordei num dia triste, tô depressivo? Não, é só um dia triste. Só que se os seus dias tristes forem numa quantidade muito maior que os dias felizes, tem alguma coisa acontecendo. Uma coisa que eu percebo é que isso, é claro que não só nos adolescentes, eu acredito que potencializa por ser uma fase de aceitação. Mas, por exemplo, quando o indivíduo vê que um grupo que ele se relaciona se encontrou e ele não foi chamado para aquele encontro, né? Nessa fase de aceitação, que é a adolescência, a todo momento você tem que ser aceito nos grupos, né? Então, se para o adulto já é difícil você olhar aquele grupo que você faz parte e que você não foi chamado para aquele momento, você já se sente, né, excluído. Imagina numa fase, como é que é isso? É muito mais intenso. Então, o desconforto para nós adultos é para eles é triplicado, quadriplicado, sim, potencializa muito. Então, exatamente esse é o movimento que eles fazem. Criam personagens para serem aceitos pelo grupo o tempo inteiro, para eles nunca perderem o convite, para eles nunca não serem convidados. Eles podem até não ir, mas eles precisam receber esse convite. Convidado. Exatamente. E o grupo também como um todo, é muito legal trabalhar isso nas escolas, porque às vezes os próprios amigos estão excluindo sem perceber. Às vezes o teu amigo tá depressivo do teu lado e você não percebeu. Isso é muito legal ser trabalhado nas escolas, porque a gente não trabalha só com conteúdo, né? As matérias. De conscientização, né? O processo de bullying. Às vezes a gente acha que não é importante falar, ou que é importante falar uma vez, dar uma passada nisso durante o ano, mas não, é importante falar sempre. E agora a evolução do bullying é o cyberbullying, que é o bullying das redes sociais, né? Que também a gente recebe muitos problemas que ocorreram na mídia social e que vai estourar dentro da escola, que é o local onde eles estão a maior parte do tempo reunidos. E as escolas, inclusive, têm que estar muito atentas a isso, porque isso pode acontecer dentro do ambiente escolar. E como a gente tem o controle disso, né? A gente está com os alunos o tempo inteiro, mas a gente não pode controlar o celular deles, o que eles estão fazendo na hora do intervalo, por exemplo. Né? Nós até controlamos em sala de aula, mas no intervalo, ali no banheiro. Então, isso, a escola tem que ter uma atenção com relação a isso, porque às vezes uma brincadeira de um adolescente pode desencadear um problema para a família, um problema para a escola. Mal-estar geral. Exatamente. Então, trabalhar essa questão dos grupos em sala de aula, de trocar grupos, sugerir que trabalhos sejam feitos com grupos que você não tem contato, para que aquele aluno que está mais excluído tenha contato com outros grupos. De repente ele vai se identificar mais com um grupo que está sentado lá no meio do que com um grupo que senta ali na frente. Criar oportunidades para que ele seja incluído sempre, para que ele sempre tenha um convite para assistir uma final de Copa do Mundo. No momento de Copa do Mundo eles queriam muito ser convidados para assistirem todos juntos. Então eu acredito que às vezes o não convite nem é uma exclusão. Só esqueceram de chamar, acontece. Exato. Mas aí a pessoa que não foi convidada já interpreta isso como: eu não sou querido, eu não sou interessante, eu não faço parte desse grupo.
combinando com um dia triste, combinando com algum fato que Combinando com uma matéria que não entendeu. eu sou a pior pessoa do mundo, não presto. E aí o que acontece? Os adolescentes também vão muito se diagnosticar, né? Existe um autodiagnóstico no Google que eles fazem. Eu tenho isso, isso e isso. Então já sei o que Muitas vezes eles chegam pra mim e falam, Ariana, eu tenho déficit de atenção, eu tenho ansiedade, eu tenho tal coisa. Mas quem te diagnosticou? Não, eu tô lendo tudo na internet. Tô por dentro de tudo. Então existe esse autodiagnóstico. E a internet é, neste ponto, prejudicial, porque eles leem sobre todos os sintomas. Às vezes eles estão com um sintoma. É só uma tristeza pontual daquele dia. Mas aí, com essa leitura, eles já inconscientemente começam a sentir os outros sintomas. Começam a demonstrar aqueles outros sintomas. Então, é uma linha muito tênue esse diagnóstico de ter depressão ou não. Porque, às vezes, até influenciados por todas as informações das coisas que eles leram, eles começam a vivenciar mesmo aqueles sintomas, mas nem os têm. A depressão dos adolescentes também serve como instrumento para ser incluído. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Eu deprimi. Fui para um psicólogo, minha família me levou, eu tenho depressão. Aquele grupo que não me acolhia, passa a me acolher. Então o outro que não se sente tão incluído, que está lá do outro lado da sala, já entende, poxa, aquela pessoa está com depressão, foi recebido, está tendo um suporte, a psicóloga da escola está conversando com ele, os amigos estão mais próximos. Não é tão ruim. Estou com depressão assim. também. Entendi. E vai desencadeando focos de depressão dentro das turmas, porque, é claro, a gente tem que acolher, sim, a gente tem que acolher sempre, os depressivos ou não, né? Mas existe esse gatilho para a inclusão. Ariana, em relação ao rendimento escolar, né, até para tirar a dúvida de alguns pais, de que forma a depressão ela pode influenciar no rendimento do aluno, na nota que sai lá no boletim? Então, o boletim é uma grande questão para os alunos, né? É um dia muito esperado, é um dia nem sempre feliz, né? Mas a nota, ela é diretamente ligada ao sistema emocional do aluno, né? Ao humor, a como ele vem se sentindo. Em alguns casos, em raros casos, o depressivo, ele se entrega aos estudos. Ele se afasta do contato social, ele se afasta dos amigos, que não é saudável, né? E ele adota, vou estudar porque é o que me resta. E então, nesses casos, mas são raros, a gente está falando de exceções, os alunos acabam até estudando mais. Mas na maior parte dos casos, a gente vê que o rendimento do aluno cai conforme esse processo depressivo aumenta, conforme essa depressão evolui, as notas reduzem, né? E às vezes, aquilo que a gente está falando da importância da escola, porque às vezes o aluno nem apresentou um sintoma pra gente. Tá um aluno normal, convívio social, mas as notas estão caindo, e virou o trimestre e está caindo de novo. Esse já é um indício para a escola de que aquele aluno está passando por algum processo. E talvez a família não tenha percebido e nem nós próprios percebemos dentro do ambiente escolar. E esse rendimento escolar que é afetado pela depressão, ele não é só acadêmico, não é só notas, né? A gente vê que um rendimento de convívio social também é reduzido. A conversa com o professor, uma troca com o coordenador. Engajamento com o processo porque de aprendizagem. É um processo motivacional em decadência, né? É um processo desmotivacional, a depressão. Então, o aluno, ele perde a motivação para tudo, praticamente. Para os estudos, para o convívio, para a troca com os professores e coordenadores. Às vezes é um aluno que sempre conversou com os professores e coordenadores, que os professores já acompanham o aluno há anos, os coordenadores também. E aí, quando esse aluno se afasta um pouco, conversa menos, brinca menos, está rindo menos, já são indícios dessa questão emocional que está afetando o rendimento dele. E nessa fase a desmotivação é até mais recorrente, né? Porque quando a gente entra numa sala de Fundamental 1, né, o aluno ali de 6 a 9 anos, tudo é festa. Vamos fazer isso? Vamos, todo mundo aceita, todo mundo abraça, todo mundo... Vamos fazer uma roda? Vamos. Aí quando a gente entra na adolescência, vamos fazer uma roda. Vamos. Chato. Então,
já existe normal nesse período já ter essa diminuição motivacional, como você falou, né? E aí desencadeado um processo de depressão. É uma fase de uma preguiça maior, de um maior cansaço, até porque realmente, né, o sistema todo, o funcionamento do corpo exige muito mais do adolescente do que da criança. Então, todo o processo, até digestivo, gera um cansaço maior do que em outras fases. Então, às vezes, é muito comum os pais trazerem a preguiça como uma característica do adolescente. E, de fato, é uma característica da fase. Não é justificar, né? Ele não é justificar a preguiça dele. Como adolescente gosta dos extremos, bom, então, tô justificado. Eu não vou fazer nada aqui em casa porque eu tô na adolescência e sou preguiçoso. Não é isso, mas o cansaço maior, ele é da fase sim, é característico da fase e a família tem que estar motivando sempre esse adolescente, porque ele vai tender a desmotivar. Os adolescentes, eles são tendenciosos à desmotivação. Então, se a gente for pensar, se a gente deixar um adolescente no marco zero, ele vai tender para a depressão muito mais do que ele vai tender para uma vida social saudável. Então, é uma fase que a gente tem que acompanhar de perto. Então, a gente tem que acompanhar de perto sempre. E o que você pode registrar de mais importante, né, desse tema tão relevante, a depressão na adolescência? Faça seu recado para o nosso público. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. E para o público em geral, né, principalmente para os pais, principalmente para a família, eu gostaria de fazer um pedido, né, até um apelo que deem mais atenção para a saúde mental dos filhos de vocês. Porque em muitos momentos nós estamos preocupados com os resultados acadêmicos, nós estamos preocupados com a saúde física, nós estamos preocupados com a alimentação, mas não estamos dando atenção para a saúde mental, que é o principal fator motivacional para esse adolescente. Esse adolescente precisa que vocês, pais, possam conversar com eles, que vocês tirem um tempo dentro do dia corrido de vocês para uma conversa, mesmo que seja para uma coisa aleatória. Não necessariamente vamos falar de depressão, mas vamos falar de você, vamos falar da sua vida, vamos falar do seu dia, vamos falar do meu dia, vamos trocar, né? Se tivermos tempo, vamos ver uma série juntos no final de semana, vamos ser mais participativos, vamos incluir nessa rotina esse contato com o adolescente. Mesmo que às vezes o adolescente resista, que ele prefira jogar o videogame, que ele prefira ficar trancado ouvindo música, vai lá dentro do quarto, escuta uma música com ele, faz uma troca, tenta jogar algum jogo de videogame junto, se aproxima. Esse contato é muito importante para que coisas maiores não sejam desencadeadas lá na frente. Gostou da nossa conversa? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Nós separamos uma série de temas que vão auxiliar no desenvolvimento educacional dos nossos jovens.